E aí, pessoal do terceiro Informática, vamos fazer aqui uma revisão dos comandos, do banco de dados para a nossa prova e também para a próxima etapa, do nosso projeto, que será a codificação e a normalização. Depois vou disponibilizar uma videoaula para relembrarmos sobre normalização das tabelas, do banco de dados. Então, a linguagem SQL é a linguagem de busca, de consulta estruturada para acesso ao banco de dados. E existem alguns grupos de comandos, Os principais 4 grupos são esses: DDL, DML, DCL e DQL. E os mais utilizados são, por nós, é o DDL e o DML, que é o que a gente vai relembrar. Então, o DDL é a linguagem de definição de dados, A linguagem que vai permitir que o usuário defina toda a estrutura e toda a organização dos dados e das relações existentes entre eles dentro do banco de dados. Então, alguns dos comandos da DDL está o Create Database, Create Table e o Alter Table. Então, a linguagem de manipulação, a DML, ela vai permitir que o usuário de um programa ou um programa possa executar as operações de inclusão, remoção, seleção ou atualização de dados, Tanto que esses dados estejam já previamente armazenados na base de dados. Alguns dos comandos, o insert, o update e o delete. Então, as instruções DLL, que são os comandos do DDL. Então, cria um banco de dados, create database, você vai colocar o nome do banco. Criar uma tabela, no banco, create table, o nome da tabela, e aqui um exemplo de uma tabela, um código SQL criado no banco de dados. Create table, o nome da tabela, abre parênteses, o nome das tuplas, atributos, seus valores de dados e fecha parênteses. O Alter Table é um comando que vai ser utilizado para que eu possa adicionar, excluir ou modificar colunas de uma tabela que já existe no meu banco, Então, se eu quiser adicionar uma coluna, eu vou utilizar essa codificação. Alter Table, nome da tabela, ADD e o nome da coluna e o tipo de dado dessa coluna. Por exemplo, Alter Table, nome da tabela aqui é médico, adicione o campo endereço do tipo varchar de tamanho 80. E se eu quiser excluir uma coluna de uma tabela já existente, eu vou utilizar Alter Table, o nome da tabela, drop column e o nome da coluna. Por exemplo, se eu quiser excluir uma coluna da tabela médico, Alter Table, nome da tabela, drop e o nome do campo, o nome da coluna. E outra instrução é o drop, que é um comando que vai ser utilizado para excluir os dados, O drop ele pode ser utilizado de 3 formas. Pode usar ele para a tabela, que vai excluir uma tabela inteira. Lembrando que o drop ele exclui toda a estrutura, Então, aqui ele vai excluir toda a tabela, a sua estrutura e os dados. Por exemplo, drop table, nome da tabela. O drop database, como já diz database, ele vai excluir um banco de dados. Por exemplo, drop database e o nome do banco. Então, o banco será excluído todo, toda a sua estrutura. E aí o comandozinho truncate, que ele é utilizado para excluir dados de uma tabela e não a tabela em si, ele vai excluir apenas os dados. E a utilização dele é truncTable e o nome da tabela. Utilizando esse comando, ele vai apagar, excluir todos os dados dessa tabela médico. E aí temos as instruções DML, começando pelo insert, que é o famoso comandozinho que nós utilizaremos para inserir dados em uma coluna nas tabelas que
previamente foram construídas. Por exemplo, a gente tem aqui o insert into, nome da tabela, clientes, valores, são os valores que eu quero inserir nessa tabela aqui, cliente, e eu vou colocando na ordem dos campos que eu criei na minha tabela inicialmente. Então, insert into paciente, valores 1, José, que é o comandozinho desse exemplo acima. E o segundo comando do DML é o update, né, que ele vai atualizar os dados de uma tabela. Então, a sintaxe funciona update, nome da tabela, set, o nome do campo que eu quero alterar, atualizar. Coloquei o novo valor dele, onde o código foi igual a 1 e a idade foi igual a 30. Então, eu coloquei a explicaçãozinha bem rápida. O update vai ser o comando para atualizar. O set vai ser o comando que será o que será alterado, né? Nesse caso vai ser alterado o nome. Onde, que é a condição, onde ele vai acontecer essa atualização. E o end acrescenta outras condições. Então, ele está dizendo que o nome, na tabela paciente, no lugar do nome, ele vai adicionar João, onde o código for 1 e a idade foi igual a 30. O delete, né, exclui dados de uma tabela. Veja o exemplo da utilização. O delete from paciente, tabela paciente, onde o nome for Ju, o nome for igual a João. Então, o delete para deletar, o from indica a tabela, né, indica a tabela from. O é a condição que vai indicar o que será incluído. E uma observação, né? Note que em delete você ainda pode utilizar o end caso deseje acrescentar mais condições. As instruções de consulta, que são o select, né? O famoso select, ele que vai realizar as consultas no nosso banco, né? São os comandos que selecionam os dados da tabela. Então, o mais comum é o select. Então, select nome from tabela, nome da tabela, tabela usuários. Então, o select ele vai ser a instrução de consulta, o nome é o nome da coluna, ou seja, o atributo que vai ser consultado. O from indica a tabela, né? O from de qual tabela ele quer selecionar. E a tabela usuários é o nome da tabela ou a entidade que a consulta será. Relembrando o CRUD, né? Que são as 4 operações básicas que o banco de dados pode realizar, que é a criação, a leitura, a atualização e a exclusão de dados, e os comandos aqui referente a eles. Coloquei também aqui um quadro resumo, né, das funções do CRUD, para vocês também estudarem. E as bibliotecas, né, do Java com MySQL, né, import, né, a biblioteca java.sql, é a biblioteca que é utilizada para que eu possa trabalhar o SQL dentro do Java. E aí coloquei essas duas bibliotecas do dateformat e o util.date, que são utilizadas para a formatação de datas dentro do Java. E aí temos o drive de conexão, que é bastante importante, né? Se eu não importar essa biblioteca, esse drive, né, na minha pastazinha biblioteca, eu não vou poder fazer a conexão do banco com o Java, né? Então, é muito importante, você não pode esquecer de adicionar essa biblioteca MySQL Connector Java. A versão vai depender da versão que você quiser utilizar, né? Essa versão aqui é a 8.12. Então, você tem que portar essa biblioteca para cá, né, para a pastazinha biblioteca do seu projeto. E aí, para utilizar essa biblioteca, né, a gente já viu as bibliotecas que são importadas dentro do código do Java. E aqui nós temos os caminhos, né, as configurações necessárias para que eu possa utilizar esse drive, né. Então, inicializo aqui as variáveis do tipo string, drive, URL, user e a senha.
E eu vou colocar o com.mysql.cj.jdbc.driver, que é o caminho da minha biblioteca que eu coloquei aqui nessa pastinha, né? E a URL, que é o caminho, né, do meu banco de dados, né, do MySQL, localhost, aqui a porta é a porta padrão de rede, e o nome do meu banco, fecha aspas e ponto e vírgula. E aqui o usuário, root, é o usuário padrão que é criado, você pode alterar se quiser. E a password, que é a senha de acesso ao seu banco. Nesse caso aqui do meu banco de dados, eu não tenho senha, então eu deixo só as aspas sem nada, né? Então é a configuração necessária para que eu chame o driver de conexão e o banco de dados responda junto com as minhas ações dentro do Java, né? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos, boa sorte e eu retornarei com uma videoaula recordando a normalização do banco de dados, para então vocês poderem, após a prova, já começarem a normalizar o banco e, após a normalização, fazer a implementação, né, a codificação do banco de dados. Então, boa sorte a todos e até mais.